Estupro pode se tornar crime sem prescrição legal. Ministro da Integração Nacional fala sobre projetos para desenvolver regiões Norte e Nordeste e receitas de remédios manipulados podem valer em todo o país. Olá, boa tarde. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta que modifica o tamanho das bancadas de cada estado na Câmara dos Deputados. Os senadores aprovaram também projeto que reduz o espaço para impunidade nos casos de estupro. A nadadora Joana Maranhão acusou o ex-treinador de ter cometido abusos enquanto ela era criança. Quando fez a denúncia, tinha 21 anos, mas o ex-treinador não pôde ser julgado porque o crime havia prescrito, ou seja, o prazo para entrar na justiça tinha acabado. A denúncia da nadadora motivou mudanças na lei. Em 2012, a lei Joana Maranhão aumentou o tempo de prescrição nos casos de crime de estupro. Pela lei, a prescrição só começa a contar após a vítima completar 18 anos e pode durar até 20 anos, dependendo da pena aplicada. Mas os senadores da Comissão de Constituição e Justiça entenderam que esse tipo de crime não pode ter prazo de validade. A proposta aprovada acrescenta à Constituição o crime de estupro como imprescritível, assim como racismo. O texto vai a plenário. Segundo dados do IPEA, 70% dos casos de estupro envolvem crianças e adolescentes. Quanto tempo leva, senhor presidente, para se recuperar no íntimo da alma uma infância perdida, uma adolescência violada? Neste particular, há um agravante muito específico no que diz respeito à violência sexual. É que, como é sabido, grande parte dos casos ocorre no ambiente familiar da vítima. Os 20 anos resolvem esse problema. Agora, a imprescritibilidade me parece uma redução ao absurdo no próprio sistema judiciário. Insistindo que o crime é absurdo, que deve ter penas duras, eu não poderia, com a formação que eu tenho de advogado, votar na imprescritibilidade do tipo. Uma criança de 13 anos, de 12 anos, ela dificilmente vai reunir as condições de denunciar alguém superior a ela. E ela fica com a chaga, com um trauma para a vida inteira. Os senadores aprovaram também projeto que altera a composição da Câmara dos Deputados. Pela Constituição, as bancadas estaduais refletem o tamanho da população, mas não foram alteradas desde a Constituição de 88, embora o número de habitantes de cada estado tenha variado. O projeto prevê que no ano anterior a cada eleição seja feita nova atualização. Com isso, as bancadas estaduais podem perder ou ganhar deputados. Uma vez que a demografia é essencialmente dinâmica, congelar a representação política na distribuição adequada para a população brasileira de 1985 e utilizar essa mesma distribuição nas eleições posteriores até 2018 implica claramente conceder maior valor de voto a brasileiros residentes em alguns estados e menor valor ao voto de outros brasileiros residentes em outras unidades da Federação. A omissão pregressa do Congresso Nacional nessa matéria atenta, portanto, a rigor contra os direitos e garantias individuais consagrados como cláusula pétrea da Constituição, por força do disposto no artigo 60, parágrafo 4º. Nós não estamos alterando o número de deputados da Câmara Federal. São 513 e permanece 513. E mantido o que diz a Constituição, no mínimo 8 e no máximo 70. Entre os dois parâmetros, mínimos e máximos, há a distribuição pelos demais estados e Distrito Federal. A comissão aprovou ainda a proposta que cria a identidade nacional, substituindo a maioria dos documentos existentes atualmente. O texto segue para o plenário. Senado aprova a simetrização da mama nas cirurgias de reconstrução e receitas de remédios manipulados podem passar a valer em todo o país. Propostas aprovadas nesta quarta-feira na Comissão de Assuntos Sociais. O SUS já garante, agora chegou a vez dos planos de saúde, que terão que oferecer a cirurgia reparadora dos seios às mulheres que retiraram a mama em função do câncer. O procedimento inclui a simetrização da mama, não afetada pela doença, ou seja, a correção cirúrgica para manter a uniformidade com o seio reconstruído. Como foi modificado no Senado, o projeto volta à Câmara dos Deputados.
Nós tornamos isso obrigatório aos planos de saúde, porque antes só o SUS, e evoluímos. Nós achamos que é necessário a simetrização, porque uma coisa é você reconstruir a mama que foi retirada, a outra é você fazê-la simétrica com o outro seio da mulher, porque nós tínhamos operações que a pessoa saía numa situação muito, muito desconfortável. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais também aprovaram mudanças na lei que trata de remédios manipulados. A receita médica passa a valer em todo o território nacional. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. Esse meu projeto amplia para as receitas de manipulação, que não são os medicamentos convencionais da indústria farmacêutica, mas são manipulados conforme uma composição específica dada pelo médico, seja por um dermatologista, por um médico nutricionista, enfim, por um médico da área de todas as áreas das especialidades. E muitas vezes acaba aquele remédio, mas o paciente tem a prescrição e é só procurar uma farmácia que manipula e você terá o remédio. Juros mais baixos para financiar produtores rurais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e um raio-x das obras de transposição das águas do São Francisco. Assuntos que movimentaram a audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional com o ministro da Integração Nacional. Helder Barbalho deu destaque aos fundos de desenvolvimento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e às obras de transposição das águas do Rio São Francisco. Ao contrário de outras áreas do governo, esse projeto não teve corte de verbas. Primeiro, a água não ia chegar em Monteiro. A água chegou em Monteiro. Depois de chegar em Monteiro, disseram que a água não ia chegar em Campina Grande. Então eu pedi para fazer essa foto, porque depois de Monteiro nós já passamos duas barragens, a barragem de Poções e a barragem de Camalaú, e nós já estamos a 12,6 quilômetros a partir de Camalaú, no rumo da cidade, no rumo do Boqueirão, que é o principal açude que abastece a região metropolitana de Campina Grande. Ele apelou aos parlamentares para que o ajudem, para que o orçamento de 2018 tenha verbas para a conclusão da obra. Nós temos que somar esforços para garantir, seja neste momento, seja nos anos vindouros, que possamos garantir a composição orçamentária com emendas de comissão, com emendas de bancada, para que tenhamos o ambiente, o cenário orçamentário financeiro que viabilize. O Distrito Federal, que passa por um racionamento de água, já tem garantidos recursos para livrar a capital do país de uma crise hídrica mais grave. Apresentado o projeto pela CAESB, e eles já licitaram, já vão iniciar obras para evitar, inclusive, o que já está ocorrendo, na verdade, no Distrito Federal, que é racionamento em algumas regiões do Distrito Federal. Estes municípios todos estão aguardando o apoio da Defesa Civil Nacional. Nós estamos assistindo um fundo constitucional que ele repassa um dinheiro ao nordestino ou ao cidadão do Centro-Oeste ou do Norte, com a taxa que não é uma taxa de retorno para proteger o fundo, é uma taxa de agiotagem praticada por bancos. Vou passar em suas mãos o aviso ministerial que fiz ao Ministério da Fazenda, compactuando absolutamente com aquilo que Vossa Excelência disse. Estamos recebendo as demandas e respondendo às demandas, ora demandas atendidas pelo Exército, ora demandas ou pelo Estado ou pelos municípios, de acordo com o perfil do atendimento. O cuidado ambiental com o Rio São Francisco também esteve na preocupação dos senadores e será discutido em nova audiência com o ministro na comissão. Eu acho que é muito importante, na sua fala, trazer informações a esta comissão sobre o projeto Novo Chico, que tem por objetivo revitalizar o rio, melhorar a quantidade e a qualidade de suas águas, para que a profecia do São Francisco se confirme, dando que se recebe. O São Francisco foi preciso doar a outras partes do Nordeste para poder receber essa atenção histórica que o Brasil lhe deve.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, recebeu na manhã de hoje representantes de companhias aéreas. Eles vieram pedir a aprovação de um projeto que limita em 12% a alíquota do ICMS para o querosene de aviação. De acordo com o autor da proposta, senador Randolfo Rodrigues, os líderes vão tentar um acordo para votar a matéria no plenário na próxima semana. Segundo as empresas, o teto para o ICMS vai reduzir o preço das passagens e permitir a abertura de novos voos para as regiões Norte e Nordeste. Teríamos pelo menos 60 novos voos, partindo do sul, principalmente de São Paulo, com destino à Amazônia, às diferentes capitais da Amazônia. Aí teria, dependendo da capital, teria a inclusão de novos voos. Teria pelo menos 3 novos voos em Macapá, teria mais novos voos em Belém. A Avianca, que não voa para a Amazônia, por exemplo, indica que isso seria um incentivo para ter novos voos, principalmente para a região amazônica, teria mais ofertas de voos para o Nordeste, porque o problema hoje não é nem tanto o Norte e o Nordeste das outras capitais, o problema é São Paulo, que cobra a maior alíquota do ICMS querosene de aviação, que é a alíquota de 25%. O problema principal hoje é São Paulo. Com a aprovação desse PRS, nós teremos uma mudança no setor, no mercado da aviação civil nacional. Duas sugestões que vieram da população ganham força no Senado e vão ser debatidas pelos parlamentares. A Comissão de Direitos Humanos e Participação Legislativa analisa as ideias que conseguem os apoios necessários. A repórter Roberta Cruz conta quais são essas propostas. As sugestões foram apresentadas por cidadãos brasileiros e receberam mais de 20 mil apoios num período de 4 meses. Uma delas trata da tributação de instituições religiosas, que hoje não pagam impostos. Os senadores aprovaram a realização de um ciclo de debates para discutir o tema. Já a sugestão que proíbe o corte ou a redução de velocidade dos serviços de acesso à internet por banda larga fixa vai virar projeto de lei, como explica o relator da sugestão na Comissão de Direitos Humanos. A gente precisa debater esses temas e você nota que a inquietação é tão grande que mais de 20 mil pessoas sugeriram e já existem outros projetos com o mesmo tema na casa, mas eu achei importante que a gente acatasse essa sugestão. Se você tem alguma ideia de projeto de lei, entre no portal E-Cidadania. Na página você pode opinar sobre outras sugestões populares e também sobre os projetos de lei que já tramitam no Senado. Outras notícias na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela audiência e uma boa tarde.